Fala, gente boa, tudo bem? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Hoje estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto, para ler Efésios capítulo 5 e sermos edificados com a palavra de Deus que é viva e eficaz, tá bom? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, como está lá em Êxodo 29:18. O fruto da luz e as obras das trevas, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, como está lá em Colossenses 4:5. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, como está aqui em Colossenses 3:16-17. O lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como também ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, como está lá em 1 Pedro 3:1. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Olha só o que está falando aqui, Gênesis 2:24. Mas grande é o mistério, né? Olha só. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, cada um per si também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Nosso chamado como cristão, como pessoas que são filhos e filhas de Deus, é priorizar Deus. Depois de priorizar Deus, priorizar a nossa casa. Inclusive, a nossa casa é muito importante nós cuidarmos dela, a nossa família. Amar nossos pais, nossas mães, amar a nossa esposa, você que é casado. Eu tenho esse entendimento que nós devemos priorizar sim
o cuidado mútuo da família. Porque não adianta, meu irmão, você ir para a igreja, dar glória a Deus, aleluia, mas o teu casamento não está em dia. O teu relacionamento com teu pai e tua mãe não está em dia. E assim, relacionamento com pai e mãe não depende do pai e a mãe perfeito, do pai e da mãe fazer tudo certo, do pai e da mãe corresponder a todas as expectativas que a gente cria deles. Não, nós devemos honrar nossos pais independente da posição que eles estejam. E isso é um desafio. E olha só que fala aqui, ó, versículo 33. Não obstante, vós, cada um, de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então isso é uma teologia importantíssima para nós cristãos. Um lar que não tem cooperação mútua, em que os dois não andam em unidade, esse lar ele vai desmoronar. Ele é um castelo de areia que vai cair. Então se o marido e a esposa não andam em conformidade com a palavra de Deus, e também entre eles não existe uma unidade, não tem como isso durar. Nós vivemos num tempo onde as alianças são quebradas com muita facilidade. Não existe mais relacionamento de aliança, e isso tem quebrado a sociedade que nós vivemos. Mas à luz da palavra de Deus, nós somos chamados para ser homens e mulheres que amam a palavra de Deus, que amam os nossos irmãos, que amam as nossas famílias, que dão a vida pela nossa esposa, filhos, pelos nossos pais. Amem eles, honrem. E lembrando que para quem é filho, honrar pai e mãe não quer dizer concordar com tudo, mas quer dizer que independente do meu pai e da minha mãe serem legais ou não serem todo dia, eu honro o quê? Eu honro a posição que eles estão, tá bom? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, obrigado por tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor é Emmanuel, Deus conosco. E o Senhor nunca nos deixa, Pai. Dá-nos hoje graça para viver mais ainda a tua presença, Pai, em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã que vamos ler Efésios 6 e sermos edificados com a palavra de Deus que é viva e eficaz. Um abraço e valeu!